da Universidade de Brasília, Roberto Heller, que disse no primeiro bloco que há muitos anos vem estudando esse assunto. O que você pode contribuir para o nosso debate, Tem Roberto? aqui muita coisa para a gente contextualizar. Em relação à inflação, particularmente, eu acho que a gente tem que contextualizar. A inflação em 94 foi 940. Fernando Henrique terminou, depois de descer, subiu, como se fosse um U, terminou em 12. O Lula recebeu em 12 e entregou um pouco abaixo de 5. Então, o que está acontecendo para essa expectativa é que é o primeiro governo que não consegue baixar a inflação. Se você pegar de 2010 e comparar com o que aconteceu 11, 12, 13, não baixou nenhuma vez, apesar de ter tido uma queda significativa de crescimento. Então, você recebe um país em 2010 com uma inflação bem mais baixa do que a atual. Lembrando que uma diferença de 1 ponto numa inflação, quando você acumula, a coisa cresce. E que cresceu 7%, que foi uma coisa atípica, mas ficou marcado. Então, cria essa impressão. Mas eu queria voltar a essa questão do investimento da infraestrutura. E eu concordo. É importante investir em infraestrutura, é importante investir em educação. Mas a gente não pode se enganar com esses números. O maior período de investimento em infraestrutura do Brasil foi a década de 70. E aqui, vamos lá. Não dá para a gente pular da década de 70 para a década de 90, esquecendo a de 80. A década perdida? A década perdida. Foi maior. O investimento foi maior do que na 80, na perdida aqui na 90. É porque a década de 90 foi feito o ajuste daquela desgraceira toda. Então você fez um super investimento em infraestrutura e o que as pessoas podiam esperar, nossa, com todo aquele investimento em infraestrutura dos anos 70, o que ia acontecer com o Brasil nos anos 80? Crescer. Era o que todo mundo apostava. Assim como todo mundo estava apostando em 2010, que o governo vinha com um ciclo de crescimento, eu fui um dos poucos economistas que disse não vai crescer a partir de 2010. Não vai porque a gente não pode ficar achando que se investiu está tudo bem, você tem que estar olhando no que você está investindo. Porque nós estamos investindo em quê? É um investimento que vai dar impacto na economia? Então, o investimento, como toda variável macroeconômica, ela engana. Ela engana. Você olha aquela variável e, às vezes, você vai ver o que está sendo construído. Para ficar aqui no clima de Copa, está sendo construído estádio, que talvez não dê o retorno necessário, mas é investimento. Então, o que é chave aqui para a gente entender é como que a gente garante que seja feito um bom investimento. E aí eu vou insistir no ambiente de negócios e na previsibilidade. Eu vejo a economia brasileira, e é um tema que eu estudo, a economia brasileira ela teve um surto desenvolvimentista muito forte a partir dos anos 50, se intensificou nos anos 70 e gerou uma crise gigantesca nos anos 80, com endividamento, estagnação e hiperinflação. E nos anos 90, então, finalmente o Brasil percebeu o erro que tinha cometido, reestruturou, fez uma agenda de reformas, começou com o plano real de estabilização, mas depois uma série de reformas. E isso estava dando muito certo. Até que em 2006, mais ou menos, quer dizer, eu não quero fazer um corte aqui, governo tal, você pega, teve grandes reformas no começo, ainda do presidente Lula. Mas em 2006 houve uma reversão da política. Uma reversão clara, assim, ali em 2005, 2006, claro. Então, vem o PAC, vamos retomar o investimento. Nós fizemos isso nos anos 70 e deu errado. Deu errado porque nos anos 80 foi desgraça. E essa reversão, ela claramente foi afetada pela crise, tá? Uma crise importante, ninguém vai desconsiderar a crise. Mas quando você chega em 2010, ainda nesse efeito de crise, e aí me parece que foi sim um erro de diagnóstico na política econômica, você aprofundou a reversão e os resultados não vieram. Roberto, então, só um ponto. assim, em relação a isso, nos anos 70, a gente aumentou os investimentos e a dívida disparou. A dívida a taxas variáveis. A gente agora, quando o Brasil está aumentando os investimentos, a dívida tem caído. Tem caído. Isso é uma diferença importante, mas o fato é que nós estamos já abrindo uma diferença entre a taxa de investimento e a taxa de poupança de 5% do PIB. E isso também é importante, porque as coisas não acontecem na hora. Quer dizer, a gente fez uma reversão grande de política em 2011, né? Saiu o tripé, entrou a nova matriz, começou a abrir. Quando essa taxa de investimento de escola da taxa de poupança, eu insisto, já está em torno de 5% do PIB, se esse processo não é revertido, e eu não estou vendo como vai ser revertido, um aumento da taxa de investimento pode gerar uma catástrofe ainda maior. Porque essa diferença, quer dizer, se você está investindo 17% do PIB e poupando 12%, você está financiando isso com o resto do mundo. E aí você começa a desenhar um problema lá para frente. Os anos 70 não foram feitos em 3 anos, os anos 70 foram feitos em 10 anos. E a coisa estourou na década de 80. Então acho que houve uma reversão, mas que pode ser revista. Eu acho que houve uma reversão da política em 2011. O governo passou a seguir uma estratégia de câmbio, que era uma discussão que eu particularmente considerava quase superada. E foi curioso, porque tanto o governo quanto a oposição fizeram o discurso do câmbio. A desvalorização de câmbio veio, o que aconteceu com a economia? A economia está crescendo menos, a participação da indústria continuou caindo, continua despencando, a indústria voltou aos patamares da década de 50, eu não sei se isso é um problema, mas o fato é que continuou caindo, e o investimento, quer dizer, a mudança de política foi feita para estimular a indústria e o investimento. E não aconteceu nenhum dos dois.
a indústria continuou caindo e o investimento está mais baixo do que estava em 2010, antes da reforma da política. Então, acho que tem uma coisa aí para a gente rever na economia. Eu queria ouvir